Para muitos autores, a adrenalina é considerado o hormônio da sobrevivência. Ao preparar o nosso organismo para a luta ou para a fuga, a adrenalina foi essencial para que nós escapássemos de predadores e para que nós conseguíssemos caçar durante a história primitiva do homem no planeta. Quer saber um pouco mais sobre a adrenalina, sobre as adrenais e sobre os outros hormônios dessas glândulas? Vem comigo! Fala galera, estamos chegando à nossa quarta aula sobre o sistema endócrino. Muito importante que você tenha assistido a aula de número 1 para entender o que é um hormônio, o que é uma glândula endócrina, o que é um feedback. E aí depois vem para cá assistir essa aula sobre adrenais ou suprarrenais. Pessoal, primeira coisa, onde ficam as adrenais ou suprarrenais? O nome já fala, supra sobre, renal, rim. Então as adrenais estão localizadas sobre os rins. Olha só, a gente tem aqui o rim e sobre o rim, na região superior do rim, a adrenal. Como normalmente nós temos dois rins, normalmente nós temos também duas adrenais ou duas suprarrenais. A gente divide essas adrenais ou suprarrenais em duas regiões. A região mais externa, que está aparecendo aqui para você em rosa, é chamada de córtex, e a região mais interna é chamada de medula da adrenal. Pega essa dica aqui, porque a gente vai usar em outras aulas aqui no canal. Sempre que a gente falar da região cortical de um órgão, a gente vai estar falando da região mais externa deste órgão. E região medular da região mais interna. Por exemplo, córtex cerebral é a região mais externa do cérebro. Tá? Então, córtex sempre se referindo à parte externa, medula sempre se referindo à parte interna. Para ver os hormônios, a gente vai começar aqui a ver os hormônios da parte externa da adrenal. Então agora a gente vai trabalhar os hormônios que são produzidos pelo córtex das adrenais. O córtex, galera, ele não produz dois tipos de hormônio, ele produz dois grupos, duas classes ou duas categorias de hormônios chamadas de corticoides ou corticoesteroides, porque eles são derivados do colesterol. Colesterol que é um esteroide, tá? Então, quando você pega aqui os corticoesteroides, são hormônios produzidos no córtex da adrenal que derivam do colesterol e por isso tem natureza lipídica. Então, são hormônios de natureza lipídica diferente de uma grande maioria de hormônios que são de natureza proteica, tá? Então, vamos começar aqui com o primeiro grupo, que é o grupo dos glicocorticoides. Como são vários hormônios dentro desse grupo, eu separei para você aqui só o mais cobrado em vestibulares e prova, e é o único que você precisa lembrar dentro desse grupo para vestibulares e prova, que é o hormônio conhecido como cortisol, também denominado de hormônio do estresse. Tio Igor, então é um hormônio ruim? Não, calma aí, vamos devagar. Existem dois tipos de estresse, existe o estresse positivo e o estresse negativo. Todos os dois são mediados pela presença do cortisol. O estresse positivo, ou estresse de maneira geral, é tudo aquilo que tira o seu corpo do equilíbrio, da homeostase. Tá? Por exemplo, uma atividade física é um estresse. O futebol, uma musculação, uma corrida, ciclismo, tá? Até mesmo o ato sexual é um estresse. Só que são estresses positivos, porque depois vem acompanhado de liberação de dopamina, de serotonina, de substâncias que te causam bem-estar, prazer. Tá? Então a gente chama de estresse positivo. Agora, uma ansiedade, por exemplo, uma crise de depressão, são estresses negativos, não vem acompanhados de sensação de bem-estar, de prazer, pelo contrário, tá? Podem desencadear processos fisiológicos negativos no seu corpo. Em todos os dois casos, o cortisol está envolvido, então ele não é um hormônio vilão, tá? Vilão é o estímulo que está provocando a liberação do cortisol, ou não, tá? Então vamos lá. O que o cortisol tem para ser chamado de glico? Glico é porque ele está envolvido com a glicemia. Para quem já assistiu a nossa aula de número 3 aí, onde a gente fala sobre o pâncreas, eu te mostrei que glucagon e cortisol atuam juntos, elevando a taxa de glicose no sangue ou elevando a glicemia. Então a gente pode falar que o cortisol ele tem um efeito hiperglicemiante, ele aumenta a taxa de glicose no sangue. Tá? De que maneira que ele faz isso? Ele atua lá no fígado, estimulando um processo chamado glicogenólise. Então, o cortisol ele pode atuar no fígado e nos músculos, estimulando a quebra do glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo formado por várias glicoses,
ao quebrar o glicogênio, você libera milhares de moléculas de glicose para a corrente sanguínea. Outro processo que o cortisol também está envolvido, e esse é legal que você anote com muito cuidado aí no seu caderno, é um processo chamado de gliconeogênese. Tio Igor, o que é isso? É a produção de glicose a partir de outros compostos orgânicos, como, por exemplo, alguns aminoácidos, alguns ácidos graxos, tá? Então a gente pode produzir glicose a partir de outros compostos orgânicos. Esse processo é chamado de gliconeogênese e ele ocorre no fígado, mediado, estimulado pelo cortisol, tá? Então, dessas duas formas, o cortisol eleva a nossa glicemia, eleva a taxa de glicose no corpo, no sangue, tá ok? Agora, além disso, tem um derivado do cortisol, muito usado na medicina, na farmacologia, chamado de cortisona. E o que é a função do cortisona? Para que a cortisona serve? Normalmente a cortisona é indicada para diminuir processos inflamatórios, para diminuir inflamação. O cortisol pode sim auxiliar na diminuição de inflamações pelo corpo, diminuindo a permeabilidade dos nossos vasos sanguíneos. Então ele faz com que água, células de defesa e outras substâncias deixem de passar do sangue para o tecido afetado, diminuindo assim a inflamação. Tá? Se água, células e outras substâncias não saem do sangue em direção ao tecido que está inflamado, a inflamação tende a diminuir. Então é dessa maneira que o cortisol e o seu derivado, a cortisona de interesse médico, ajudam na diminuição de processos inflamatórios. Mas é óbvio que a cortisona, assim como todo medicamento, tem efeito colateral. Em alguns casos, em alguns indivíduos, devido à dosagem ou intolerância ao medicamento, ela pode provocar retenção de fluidos e aí deixar o indivíduo mais inchado, joia? Mas, em geral, ela é usada, assim como o cortisol também tem a função de diminuir processo inflamatório, beleza? Além dos glicocorticoides, vamos trabalhar outro grupo de hormônios aqui do córtex das adrenais, que são os mineralocorticoides. O nome já fala. Mineralo são aqueles que alteram, que regulam o nível de sais minerais no nosso organismo. O mais importante mineralocorticoide é um hormônio conhecido como aldosterona. A aldosterona, galera, ela atua nos néfrons. Para quem não sabe o que é o néfron, é uma unidade filtradora presente no nosso rim. Vou deixar uma tagzinha aqui em cima aparecendo, ó, caso você queira assistir a aula de sistema urinário, aprender um pouco mais sobre o néfron lá. A aldosterona, ela vai atuar principalmente no túbulo distal e no ducto coletor, que são duas regiões aqui do néfron, e ela tem o papel de aumentar a reabsorção de sódio pelos rins. Tá? Então a aldosterona ela aumenta a permeabilidade dos nossos capilares aqui ao redor do túbulo distal ao sódio. Isso faz com que os néfrons reabsorvam mais sódio, faz com que mais sódio chegue até os capilares, seja mais reabsorvido aqui ao redor do néfron. Isso acaba levando a um aumento da nossa pressão arterial. Tio Igor, por quê? Porque olha só, à medida que chega sal no capilarzinho que está passando aqui ao redor do néfron, ó, nesse capilarzinho que você está vendo aqui ao redor do néfron, à medida que chega mais sal, esse capilar se torna hipertônico. E a água que está no néfron acaba passando por capilar por osmose. Então, à medida que chega sódio e água juntos aqui nesse capilar, a pressão dentro desse capilar aumenta. Então, a aldosterona é liberada quando a nossa pressão está baixa. Se você tiver uma queda de pressão, a suprarrenal pode liberar a aldosterona. Essa aldosterona vai atuar lá no néfron, fazendo a reabsorção de sódio, que acaba promovendo por tabelinha uma reabsorção de água, que aumenta a pressão no interior dos nossos vasos sanguíneos. Então, um estímulo para a liberação deste hormônio seria a queda da pressão arterial, ok? Bom, visto isso, vamos agora falar da medula das adrenais. Galerite, a medula é a parte mais interna da adrenal, é essa região aqui onde eu vou passar o nosso marca-texto, e a medula produz o hormônio mais importante, mais cobrado e talvez o hormônio mais lembrado das adrenais, porque dão nome a essa glândula, que é o hormônio adrenalina, também conhecido como epinefrina. Além da adrenalina, outro hormônio envolvido aqui é a noradrenalina, de efeito muito similar,
também conhecida como norepinefrina, tá? Esses são os dois hormônios produzidos pela medula da adrenal, sendo que o principal é, obviamente, a adrenalina ou epinefrina. Tio Will, quando a gente libera esses dois hormônios? Esses dois hormônios, pessoal, são liberados em situações de perigo, de fuga, de medo ou de estresse também, tá? Então, toda vez que a gente enfrentar uma situação de perigo, nosso corpo vai liberar adrenalina. A adrenalina provoca uma série de alterações fisiológicas do nosso organismo. Ela altera o funcionamento de vários órgãos ao mesmo tempo, desde olhos, coração, pulmão, fígado, músculos, tá? Ela vai atuar em vários órgãos de maneira geral. Nós vamos ver aqui agora alguns efeitos da adrenalina, outros eu vou te falar dentro da aula de sistema nervoso periférico, quando a gente trabalhar para você o sistema nervoso periférico, né, involuntário, autônomo, simpático. Nossa, tio Igor, que nomezão. Mas lá na aula fica mais tranquilo, tá? Em breve tem essa aula para você no canal. Bom, o que a adrenalina e a noradrenalina provocam no nosso organismo? Primeiro, elas vão provocar uma vasoconstrição. Elas vão fazer com que os nossos vasos se fechem, tá? Se constringam, ó. Então, uma vasoconstrição na pele. Por isso que ao tomar um susto, a nossa pele fica pálida, tá? Tio Igor, por que a adrenalina constringe os vasos da pele? Porque a gente não quer o sangue na periferia do corpo. A gente precisa de sangue nos músculos, a gente precisa de sangue no cérebro, a gente precisa do sangue no coração, nos pulmões, nos órgãos vitais, porque a gente está em perigo. Então eu não preciso do sangue aqui na pele, eu preciso mandar esse sangue para os músculos e para órgãos que vão me ajudar a fugir desse perigo, a enfrentar esse perigo. Por isso que ao tomar um susto a pessoa fica pálida, porque a adrenalina provoca uma vasoconstrição da pele, chega menos sangue na pele. E em contrapartida, ela vai provocar uma vasodilatação nos músculos, ou seja, os vasos que chegam no músculo vão dilatar, para que mais sangue chegue até o músculo, mais glicose, mais oxigênio chegue até o músculo, para que você possa correr ou lutar contra o perigo que você está enfrentando. Tá? A adrenalina também provoca o aumento da frequência cardíaca, faz seu coração bater mais acelerado, para que ele possa bombear sangue mais rápido para diversas partes do corpo, e um aumento da frequência respiratória, você respira de maneira mais ofegante, porque você vai precisar oxigenar os seus músculos para que a produção de ATP aconteça normalmente. Então, basicamente, esses são os principais efeitos da adrenalina e noradrenalina no nosso organismo, preparando o nosso corpo aí para o perigo, para o medo, para a fuga. Tá? Agora, que uma coisa fique muito bem clara aqui. Logo após um estímulo de adrenalina, numa prática de atividade física, né, ou durante um ato sexual, a gente tem a descarga de serotonina, de dopamina, de sensações que vão causar bem-estar, que vão causar uma sensação de prazer, e a adrenalina a longo prazo ela pode ser viciante. Então a gente tem que tomar cuidado com doses grandes de adrenalina. Quem gosta, por exemplo, de praticar esporte radical, né? Quem tem uma banda e vai tocar antes do show aquela descarga de adrenalina, muitas vezes isso pode viciar. E aí, ao parar de praticar esporte, ao parar de fazer sucesso com a sua banda, você pode buscar estímulos parecidos em outros locais que nem sempre são convenientes, como, por exemplo, drogas ilícitas, que também desencadeiam efeitos muito parecidos com a da adrenalina. Então tomem cuidado com a superexposição à adrenalina, ela pode ser prejudicial ao nosso organismo. Lembre que tudo, na medida certa, faz bem, em excesso, não. O mesmo vale para a adrenalina. Legal, galera? Bom, visto isso, eu termino aqui a minha aula sobre adrenais. Tem uma aula aí para você de número 5, onde a gente fala de glândulas pouco comentadas aqui no sistema endócrino, mas que vem caindo em prova. Sai daqui, corre para lá. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aí, indica para um amigo. Um grande beijo e até a próxima aula.